Nós estamos hoje, então, retomando as atividades das nossas reuniões de estudos da Confraria do Sono, organizada pelo Núcleo do Sono de Araçatuba. Então, sejam todos muito bem-vindos. Vamos iniciar aí nosso ano científico, né, de 2025. E é um prazer sempre muito grande estar recebendo os colegas aqui para esse momento de estudo, né, de reflexão, de troca de experiências acima de tudo. E eu acho que hoje a gente acabou escolhendo um tema que eu acho que é muito interessante. Ele é um tema extremamente interdisciplinar, principalmente nessa atuação da área do sono, que seria o tratamento das conchas nasais, né? Que ela está diretamente relacionada ali com a permeabilidade da via aérea superior, uma forma de a gente melhorar a resistência do fluxo aéreo nasal, e que tem muito a ver com outras terapias que os colegas podem estar utilizando no tratamento dos distúrbios respiratórios obstrutivos do sono, principalmente a questão do ronco e da apneia do sono, né? No caso da odontologia, mais especificamente, né, para quem usa o aparelho intraoral, muitas vezes o paciente queixa bastante ali de uma dificuldade respiratória, né, mesmo após a instalação do aparelho, promovendo o avanço mandibular, e muitas vezes a causa pode estar ali nessa resistência nasal que o paciente tem, uma resistência anatômica ali, seja pela hipertrofia das conchas nasais, como a doutora Regina vai abordar aqui para a gente, e até mesmo no uso do CPAP, né? Ali, às vezes, até pode ser necessário uma pressão maior do CPAP, quando o paciente tem uma obstrução nasal também, né? E dentro dessa visão interdisciplinar, né, hoje a gente tem a enorme satisfação e a gratidão de estar recebendo aqui a doutora Regina. Eu vou fazer uma apresentação dela. Só lembrando, pessoal, olha, a nossa reunião, então, aviso a todos, ela está sendo gravada. Posteriormente, nós vamos disponibilizar esse vídeo no nosso canal do YouTube, Núcleo do Sono Ata, né? Para quem quiser rever, ver com mais detalhes depois, tá ok? Mas muito bem. A doutora Regina Marquezine Chames, então ela é aqui de Araçatuba, minha conterrânea, minha parceira, somos parceiros aqui no atendimento de vários pacientes aí com distúrbios respiratórios obstrutivos do sono. Ela é médica com graduação pela Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, também fez residência e também mestrado em otorrinolaringologia na própria Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. Atualmente é doutoranda na Unifesp, também conselheira do CREMESP, coordenadora da Câmara Técnica de Otorrinolaringologia do CREMESP e também membro do Comitê de Ética da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia. Além disso, ainda é mãe de 2 filhos, extremamente uma profissional clínica de grande competência, capacidade, que trabalha bastante. Quer dizer, aquela mulher, no mês das mulheres, né, Regina? Um prazer muito grande ter você, que é um grande expoente aqui na nossa classe de colegas da saúde. Então, ela vai gentilmente aqui estar com a gente, abordando esse tema, que eu acho que é muito interessante, como eu disse no início, né, para todos os colegas de todas as áreas da saúde. E lembrando que as perguntas, os comentários, vamos deixar para fazer ao final da apresentação dela. Aí a gente abre as câmeras, os microfones, e aí a gente faz aquela interação, aquele bate-papo gostoso aí, para a gente tirar as possíveis dúvidas que ficarem. Tá ok? Então, Regina, seja muito bem-vinda. Mais uma vez, muito obrigado pelo seu aceite de estar aqui conosco. A palavra é toda sua, pode compartilhar sua tela, tá? Aliás, pode assumir aí a palavra agora. Nós não estamos te ouvindo, tá? Seu microfone está bloqueado, Regina. Agora sim? Sim, agora sim, perfeito. Só que saiu o compartilhamento da sua tela. Vou voltar lá. Agora me ouvem e conseguem ver? Sim, perfeito. Então tá bom. Então, uma boa noite a todos. Gostaria de dizer que é um prazer estar aqui. Agradeço o convite do Fagnani. E apesar da correria aí do dia a dia, né, para mim é sempre um prazer ter essa oportunidade de debater esses temas de interesse da minha área, né, com um grupo seleto de pessoas que compõem esse núcleo do sono.
e os demais participantes. Então, eu fui convidada hoje, gentilmente, aí, pelo Dr. Fagnani, para conversar com vocês sobre o tratamento das conchas nasais, né? Um tema bem específico dentro da otorrinolaringologia. Nós temos outras causas aí de obstrução nasal, várias, né? Mas hoje eu focarei na discussão das conchas nasais, os motivos, né, pelos quais elas podem aumentar a resistência nasal, levando a uma obstrução, que impacta diretamente, né, no assunto que vocês têm interesse, que é o ronco, a apneia, o sono. E quem sabe, se houverem outras oportunidades, a gente discute os outros temas, senão ficaria algo muito extenso, né, e a gente perderia o foco. E tem bastante coisa para se dizer sobre as conchas nasais. Então, o Dr. Fagnani já me apresentou. Vamos passar aqui para a primeira análise, né, que a gente deve fazer quando vai conversar sobre as conchas ou cornetos nasais, que é a anatomia deles, para que todos tenham uma ideia. Eu fui informada pelo Dr. Fagnani que nem todos aqui, né, são médicos, alguns médicos, dentistas, outros profissionais também da área da saúde e até pacientes podem estar nos assistindo agora. Então, eu trouxe aqui esse corte sagital da fossa nasal para que vocês tenham uma ideia do que é, né, uma concha ou corneto nasal. Muitas vezes a gente fala isso para o paciente no consultório e é difícil a pessoa ter uma ideia, porque o que a gente vê do nariz é só a parte externa, né? A parte interna, você precisa ter ali um armamento para poder fazer esse exame e entender e conhecer essa anatomia interna aí do nariz. Então, logo que a gente olha para o nariz, você vai ver aqui o dorso nasal, aqui a região do vestíbulo, né, que é por onde se adentra as narinas, as víbices aqui, que são os pelinhos aí do nariz. Então, o ar vem, ele vai entrar por aqui. A primeira estrutura que ele encontra aqui é o corneto inferior, ou concha nasal inferior. Acima da concha inferior, nós temos aqui o corneto médio, ou concha nasal média, e aqui a concha nasal superior. Alguns pacientes têm uma outra concha aqui, que é a concha suprema, mas não está presente em todos os casos, né? O ar, então, a hora que ele entra durante a inspiração, a maior parte do fluxo aéreo vem aqui para essa região do meato médio, que é entre a concha nasal inferior e a média, e pequena parcela vem aqui por essa região inferior, a concha inferior, e uma pequena porção sobe para o teto nasal, onde a gente tem aqui a fossa olfatória, e essa pequena porção de ar que sobe aqui é a que vai ser responsável por estimular o olfato, que a gente consiga sentir aí o odor, né, desse ar que entrou. E daí, o fluxo de ar desce aqui para essa região, né, da nasofaringe, orofaringe, adentra a traqueia, os pulmões, e dali para frente. Então, o nariz é a primeira porta de entrada, né, do ar ao inspirarmos. E qual a função, né, dessas conchas nasais? Então, vocês podem perceber aqui, elas são formadas por mucosa. Essa mucosa reveste o osso, né? Então, essas proeminências que nós vemos aqui na parede lateral do nariz são formadas por osso recoberto por mucosa. E essa mucosa tem uma característica especial. Ela é uma mucosa erétil, né? Ela é cheia de vasos sanguíneos que, quando existe algum estímulo, seja uma rinite, seja um resfriado, né, algum irritante inalatório, elas se dilatam, e com isso nós temos um aumento importante do volume dessas conchas. Essas estruturas existem e elas são muito importantes, a função delas é extremamente importante para ajudar o aquecimento do ar, para que ele entre na via aérea inferior já aquecido, né? As víbices e o muco que essas conchas produzem, toda a mucosa nasal também produz esse muco, ajuda a filtrar as partículas, os micro-organismos, né, que adentram, e também regular o fluxo de ar, tá? Para que
depender da temperatura, do grau de umidade desse ar, ele entra em maior ou menor quantidade. Nós também temos, dentro da fisiologia das conchas nasais, o ciclo nasal, que os senhores já devem ter ouvido dizer em algum local. O ciclo nasal nada mais é do que uma alternância de hipertrofia e edema das conchas nasais que ocorre entre as duas narinas, né? Ora, a narina direita tem uma hipertrofia da concha, ora, a narina esquerda. Elas vão se alternando. Na maioria das vezes, isso é imperceptível e está relacionado a essa regulação da quantidade de ar que deve entrar para a via aérea inferior. Nos pacientes que têm alguns outros problemas respiratórios, como desvio de septo, uma rinite alérgica muito intensa, hipertrofia de adenoide, polipose nasal, dentre outros, esse ciclo nasal pode ser perceptível. E ele ocorre, geralmente, num período aí de 4 a 6 horas, né? Essa alternância vai ocorrendo. Então, como que a gente pode visualizar a hipertrofia de uma concha nasal? O que é uma concha nasal hipertrofiada? Nesse exame aqui, a gente pode visualizar o interior da narina esquerda, né? Esse aparelho aqui que abre a narina chama-se espéculo nasal. Aqui nós conseguimos visualizar. Vocês estão conseguindo ver minha setinha aí? Essa concha é a concha inferior, o corneto inferior, esse aqui é o médio. Então, nesse primeiro desenho, nós temos um tamanho de uma concha normal. Já que no segundo, a gente tem uma hipertrofia moderada dessa concha inferior. No terceiro desenho, uma hipertrofia severa. E já nesse último, é um nariz que está completamente obstruído, né? Você não consegue visualizar nenhuma passagem aqui. Então, o ar praticamente não entra, tá? Esses são os casos mais severos de hipertrofia. Quais são as principais causas da hipertrofia das conchas? Uma inflamação crônica devido a alergias, inalação de alguns produtos irritantes ambientais. Isso impacta muito na qualidade de vida do doente, né? A pessoa que tem uma dificuldade respiratória, ele dorme mal, ele não vai ter uma qualidade aí de sono, né, ideal. Para a prática de atividades físicas também ele vai ter uma limitação, ele vai acabar respirando pela boca, que não aquece, não filtra, não umidifica esse ar, e aí isso abre portas aí para as infecções, os problemas respiratórios. Vou falar aqui rapidamente sobre as rinites, tem vários tipos de rinites. Nós temos a rinite alérgica, que é uma reação do sistema imunológico aos alérgenos, resultando em sintomas incômodos, como espirro, congestão nasal, prurido, né, que é coceira, a coriza, que é aquele nariz que vive escorrendo. Tem pessoas que têm um grau tão alto de rinite que acabam cursando também uma conjuntivite alérgica, né, então essa alergia acaba atingindo também a mucosa ocular, gerando aí um lacrimejamento, olho vermelho, uma irritação ocular. Mas tem também a rinite que não é alérgica. Aquela pessoa que já tem uma predisposição genética a ter uma mucosa nasal hiperreativa. Então, as mudanças bruscas de temperatura, o tempo muito seco, os inalantes, né, irritantes, alguns cheiros, alguns produtos químicos e até a poluição podem levar também a essa hipertrofia. Tá? E a hipertrofia das mucosas nasais, aí, principalmente dos cornetos, podem trazer várias complicações, né? Sinusites recorrentes, se não forem adequadamente tratadas, o ronco, a apneia do sono, dentre outras. A qualidade de vida desse indivíduo fica muito comprometida, né? As atividades diárias podem se tornar difíceis. O trabalho também acaba ficando prejudicado pela privação de sono e pelo incômodo, né? Que o paciente tem em todo momento tendo que ir lá assoar o nariz. Muitos acabam se viciando aí nos vasoconstritores tópicos, né? Quem não conhece alguém que vive aí com um frasquinho
desses vasoconstritores de nome comercial variados, Nelsoro, Hidrocin, Rinossoro, vários que eles vivem pingando no nariz para desobstruí-lo. E isso a gente vai até conversar ali durante o tratamento, é uma questão que acaba dando uma falsa sensação de alívio, mas no final das contas acaba prejudicando mais ainda o paciente, esse tipo de vício. E como que a gente vai chegar a esse diagnóstico, né? Muito importante uma história clínica, né, adequada. Então, a gente conversar com o paciente, perguntar para ele exatamente o tempo de sintoma, né? Qual o período do ano em que ele é mais sintomático, qual o período do dia, né? Se tem alguma coisa que ele relaciona com a piora ou com a melhora desse sintoma de obstrução. O exame físico é essencial também para que a gente possa identificar qual o tipo de alteração nasal, se é só uma hipertrofia de concha, se o paciente tem algum desvio septal, tem outras patologias nasais que possam estar levando a essa obstrução. E esse exame pode ser feito ou com aquele espéculo, que eu mostrei naquela figura anterior, que ele abre ali a narina, para que a gente possa visualizar ali a cauda, né, e a cabeça das conchas. Ou nós temos também um método armado, que é o exame de endoscopia nasal, que o otorrinolaringologista faz. É o endoscópio flexível. É esse aqui, ele é uma ponta, parece um endoscópio daqueles usados na endoscopia digestiva, mas ele é bem menor, né, mais fino, para que possa adentrar ao nariz. A sensação que o paciente tem durante a realização desse exame é um pouco de prurido, espirros. Se for um nariz que está muito obstruído, pode sentir alguma ardência. Pós-pandemia, a gente compara muito a sensação ao teste, né, do swab nasal, que começou a ser feito em ampla escala depois do aparecimento da Covid-19. E com esse exame, nós conseguimos visualizar numa tela toda a anatomia interna do nariz. É possível até descer aqui pela rinofaringe e visualizar também as pregas vocais. Então, você tem um estudo da anatomia aí desse nariz muito bom em tempo real com esse exame. Com o endoscópio, então, a gente pode ver várias anomalias estruturais, inflamações que possam estar ocorrendo nessa mucosa nasal, e é uma ferramenta importantíssima de diagnóstico nas mãos do otorrino. Nos casos selecionados, não são todos os pacientes elegíveis, né, à solicitação de tomografia, mas quando há uma suspeita de alguma alteração anatômica dentro da cavidade nasal ou nos seios paranasais, a tomografia de seios da face é um aliado também muito importante. Nesse caso aqui, vou mostrar para vocês, a gente consegue ver o septo nasal, que está aqui, tem um desviozinho leve nesse caso. Aqui estão os cornetos inferiores, de um lado e de outro. Essa estrutura é o corneto médio, que ele deveria também, assim como o corneto inferior, ter apenas uma lâmina óssea e ser recoberto por mucosa. Mas nesse caso, isso é uma alteração estrutural, anatômica. Essa concha, ao invés de ser formada apenas por uma lâmina óssea, ela formou uma bolha óssea, né? E qual que é o problema disso? Então, essa bolha óssea recoberta por mucosa, ela tem um volume muito maior do que um corneto médio de anatomia normal. E ela acaba impactando nessa região aqui do meato médio, por onde drenam os seios etimoidais e maxilares. Então, ela pode levar a uma obstrução, levando ao sintoma de dor, aumento da frequência de sinusites agudas, pode estar relacionado ao desenvolvimento da sinusite crônica também. A tomografia nos dá esse tipo de informação. E uma vez diagnosticada, então, hipertrofia dos cornetos nasais, quais são os tratamentos disponíveis? Nós temos, então, duas vertentes aí, os casos que são elegíveis para um tratamento não cirúrgico, né, como que isso pode ser feito?
através do uso de medicamentos tópicos, com os sprays de corticoides nasais, que são amplamente utilizados e têm um bom resultado no caso das rinites alérgicas e não alérgicas, tá? E reduzem a longo prazo a inflamação nessas vias aéreas, tá? Os vasoconstritores tópicos, que a gente conversou há pouco ali, que são aquelas substâncias que você pinga no nariz e já tem um efeito rápido de vasoconstrição, diminuição do inchaço e um alívio respiratório imediato, eles têm a sua aplicação, né? Nós gostamos de utilizar assim por um período curto, de até 5 dias, durante alguma infecção viral aguda, um resfriado, uma gripe, para um alívio sintomático. Mas, se usado por um período mais longo, eles acabam se tornando vilões, porque eles lesam a mucosa olfatória, então o paciente começa a ter distúrbios do olfato a longo prazo, eles geram o que nós chamamos de rinite medicamentosa. Esse medicamento, o que ele faz? No início, ele vai contrair os vasos, e isso vai diminuir o edema dessa mucosa. Com o passar do tempo, esses vasinhos vão se tornando mais resistentes ao efeito dessa medicação, então, cada vez você precisa pingar uma dose maior para ter o mesmo efeito, e cada vez esse efeito vai ter uma menor duração. Então, o paciente fica realmente viciado, né? Eu já vi pacientes com uma dependência psíquica desse medicamento incontrolável, inacreditável. O paciente, se ele ficasse sem o vidrinho, ele começava a ter palpitação, né, uma crise de ansiedade, tamanho incômodo, né, que a obstrução nasal pode trazer para uma pessoa, né, um impacto negativo na qualidade de vida. Tem os medicamentos orais, que são os antialérgicos, no caso da rinite alérgica, os medicamentos com vasoconstritores orais, que também aliviam rapidamente a congestão nasal. Isso ajuda também, além de tratar a congestão, aquela coriza, melhora o sintoma de espirro e dá mais conforto ao paciente. Então, dependendo do caso, a gente consegue tratar só com a medicação tópica ou oral. Os pacientes que têm comprovadamente uma alergia, que os alérgenos foram identificados, a gente pode também lançar mão dos tratamentos aí de vacinas, né, que são as imunoterapias, geralmente aí conduzidas por um médico ou otorrino ou alergologista, e eles não curam, né, porque a rinite alérgica, assim como todas as alergias, não tem cura, mas nós conseguimos um bom controle dos sintomas, mesmo que o paciente acabe se expondo aí aos alérgenos, como é o caso das pessoas que são alérgicas a cães, gatos, mas não abrem mão de ter os seus pets, então essa é uma boa alternativa nesses casos, tá? A imunoterapia deve ser feita por profissional capacitado, não deixa de ter os seus efeitos adversos, colaterais, que devem ser devidamente manejados. Temos também como alternativa para a pessoa que não deseja o tratamento cirúrgico e que tem algum grau de insuficiência da válvula nasal externa, né? Que é quando a pessoa inspira e ela tem um colabamento dessa região aqui do nariz, né? Esses casos respondem bem a esse tipo de dilatador nasal, que é um adesivo, né? Mas é algo que só resolve enquanto a pessoa estiver utilizando esse dispositivo. E também tem um nível de resolução ali parcial, né? Não é total. Seria uma segunda ou terceira opção aí para os casos que não melhoram apenas com tratamento tópico e não querem operar ou tem alguma contraindicação à cirurgia. Também os esportistas, aí, os atletas, né, quando vão para alguma partida, algum jogo e eles têm essas alterações respiratórias, eles lançam mão, sim, desse uso e acaba auxiliando um pouco. Agora, os tratamentos cirúrgicos, né, aqui nós temos, então, a representação, é uma visão endoscópica, tá, com aquele endoscópio nasal,
que a gente tem essa região que é o septo, aqui é o corneto inferior. Normalmente, na grande maioria das vezes, quando é necessária uma intervenção cirúrgica sobre as conchas nasais, o corneto inferior é o que mais precisa de intervenção, tá? Ele é quem mais causa obstrução. Então, nós temos vários tipos de procedimentos cirúrgicos que a gente pode realizar nesse corneto. A escolha de cada um deles vai depender da gravidade dessa hipertrofia, se esse corneto ele é aumentado por conta de uma hipertrofia mucosa ou se ele também tem uma hipertrofia óssea. Tá? Então, eu vou começar falando sobre a turbinectomia, que é uma cirurgia que ela remove parte da concha ou a concha inteira. Tá? Ela é indicada para os pacientes que têm uma hipertrofia severa, né, de um grau maior. Qual é o benefício desse procedimento? Ele pode melhorar significativamente a respiração e a qualidade de vida, aliviando bem a obstrução nasal. A indicação desse procedimento, né, é uma coisa que deve ser feita por um especialista, já experimentado. Pode parecer ser um procedimento simples, mas não é. Ele não é isento de complicações, nós veremos mais ao fim da apresentação as complicações que podem advir. É um procedimento que a gente realiza com anestesia geral, um procedimento que tem um sangramento razoável, né, moderado a severo, necessita de uma cauterização depois, a pressão do paciente tem que estar controlada para que você consiga realizar esse procedimento de forma mais tranquila e com uma boa técnica. Existem técnicas atualmente desenvolvidas que são minimamente invasivas, ou seja, menos invasivas do que a turbinectomia, com menor sangramento, menor formação de crostas, que é uma das complicações que nós temos após a turbinectomia. Afinal, fica ali expostas áreas de osso e áreas de mucosa, né, escoriadas, que acabam formando crostas fétidas, que incomodam o paciente, obstruem. Essa formação de crostas, quando a cirurgia é bem sucedida, ela pode levar de 1 mês até 3 meses para diminuir, a depender dos cuidados que o paciente tem no pós-operatório e também da sua capacidade cicatricial. Por isso tudo que atualmente a gente tem dado mais ênfase nas técnicas minimamente invasivas. Elas também permitem que a gente consiga uma boa redução do volume dessa concha, melhorando a qualidade de vida do paciente. O tempo de recuperação acaba sendo reduzido para ela ser menos cruenta, né? Nessas técnicas, o que a gente faz? Aqui está o corneto médio, então a gente tem a possibilidade de fazer uma cauterização submucosa, é o procedimento que eu particularmente tenho realizado mais no meu consultório e nas minhas cirurgias. É uma técnica em que a gente coloca aqui uma ponta agulha de um cautério monopolar mesmo, que ela acaba atingindo aqui a maior parte da extensão desse corneto, e você faz uma cauterização de toda essa mucosa, todos os vasos que são, né, fazem parte desse tecido erétil, principalmente dessa região da cabeça, da concha, e você consegue uma regressão importante do volume. Já no intraoperatório, você consegue perceber isso. Qual paciente que não é elegível para esse tipo de procedimento? Paciente que tem uma hipertrofia óssea, né? Porque com isso a gente consegue reduzir muito bem a mucosa, mas o osso não. Então, não é em todo paciente que a gente consegue utilizar essa técnica minimamente invasiva. Temos também, igualmente nessa linha das técnicas minimamente invasivas, o uso de laser, de radiofrequência, que é uma técnica também muito boa, embora essas duas últimas, né, o laser e a radiofrequência, tenham uma limitação de acesso pelo custo que essas tecnologias trazem embutidos, né, e que hoje as operadoras de saúde não querem liberar. Então, é muito difícil você conseguir uma autorização, isso acaba limitando bastante o uso dessas técnicas. Tá? Quais que seriam, né, as vantagens de todas essas técnicas? Diminui o sangramento, diminui o tempo da cirurgia, o tempo da recuperação e trazem um resultado semelhante.
pós-operatório e recuperação. Então, nesse ponto aqui, o que é muito importante nós ressaltarmos. Nas técnicas que são muito invasivas, agressivas, que se usava muito antigamente, como na turbinectomia total, que hoje é abolida, né, a realização dela, a gente podia ter esse tipo de complicação, que é a osena, né? Aqui, vocês podem ver, é o septo nasal, aqui é o corneto inferior, né? Houve uma retirada excessiva desse corneto. Então, aqui você pode ver que ficou uma fossa nasal muito ampla, né? E qual que é o problema disso, né? Quem vê pode falar, nossa, mas isso não é ótimo? A gente abriu aí um buraco no nariz, vai passar muito ar, a pessoa vai ficar super satisfeita. Seria, sim, se nós não tivéssemos perdido aqui tanto volume a ponto de comprometer a função da concha nasal inferior. Né? Essa concha, ela existe aí, não é de enfeite, como a gente falou lá no começo, ela serve para filtrar, umidificar o ar, regular o fluxo de ar. E quando nós temos a ausência quase total dessa concha dentro de uma fossa nasal, o que acontece? Existe a diminuição da produção do muco, existe a alteração do fluxo de ar, que ele deve ser no início aqui laminar, depois ele se tornar turbulento, né? Toda essa fisiologia nasal é importante que ela ocorra, para quê? Para que a gente tenha uma regulação desse volume do ar, a regulação adequada a porcentagem da umidade do ar, e tudo isso acaba ficando alterado demais quando você tira parte dessa concha. E aí começam as complicações, né? Então, a osena, que é o que? Uma atrofia osteomucosa, com formação de crostas de odor fétido, e apesar de ter essa ampla fossa, o paciente sente uma obstrução devido a essas crostas. E por mais que se lave esse nariz, por mais que se pingue gotas tópicas, né, você dificilmente consegue um bom controle desses sintomas, tá? Isso é uma complicação que não tem cura, dificílima de se tratar. E esse também foi um dos motivos do surgimento dessas técnicas minimamente invasivas. Tá? A síndrome do nariz vazio, que também é uma das complicações muito graves, onde o paciente tem também uma ausência da concha inferior, às vezes tira-se também o corneto médio e o nariz vira ali, podemos dizer, até uma cloaca, né? E o que acontece? Apesar de ter todo esse espaço para o ar entrar, o paciente tem a sensação de obstrução nasal, de falta de ar, ele sente dor. Então, a gente não pode tirar nem de mais e nem de menos, senão você não resolve o problema da obstrução do paciente. Então, tem que ter muito critério. Parece ser uma cirurgia muito simples, né, mas não é. Pode ter complicações graves. E o tratamento dessa síndrome do nariz vazio também é muito difícil. Foram desenvolvidas técnicas aí para preenchimento disso, dessa concha que ficou atrófica, preenchimento com ácido hialurônico, com PMMA, com gordura, mas todas as técnicas dão resultado, assim, temporário, muitas vezes insatisfatório. Então, o bom é que a gente não tem esse tipo de complicação, porque o tratamento é de muito difícil manejo. Aí, além disso, temos as complicações menores, sangramento pós-cirúrgico, né, uma área extremamente vascularizada, cabeça e pescoço, toda o né, e às vezes sangramento pode exigir um tamponamento nasal, um retorno à sala de cirurgia, com anestesia geral de novo, para que a gente possa identificar o ponto de sangramento, às vezes necessita cauterização, ou até uma ligadura da artéria esfenopalatina ou da etimoidal anterior, para controle desse sangramento. Por vezes, o paciente pode ter um sangramento tão intenso a ponto de precisar uma transfusão sanguínea. Tá? E as infecções, né, pós-cirurgia, a depender do cuidado do doente, né, da sua higiene, ele pode aparecer lá no consultório poucos dias depois com uma sinusite aguda, que aí necessita um manejo com uso de antibióticos, lavagens nasais com substâncias bactericidas. E o tratamento, quando ele é bem sucedido, melhora sobremaneira a questão aí da obstrução nasal, tá? Esses pacientes com hipertrofia de concha, nossa experiência, a gente vê que muitos deles acabam desenvolvendo aí uma apneia leve, e o tratamento
da concha nasal pode aliviar muito o sintoma da obstrução e também tornar um apneico leve em um roncador apenas, né? Ou seja, curar essa apneia leve. Nos casos de apneia moderada e grave, já não temos um resultado, assim, em diminuir a gravidade da apneia. A gente não pode criar essa expectativa no paciente, né? Mas eu digo que, mesmo para os que têm uma apneia moderada e grave, o tratamento das conchas nasais, ele é importante para que o paciente tenha uma boa adaptação ao uso do CPAP, né? Porque o paciente que tem obstrução nasal, ele é um paciente que ele tem maior dificuldade de adaptação, porque a pressão necessária ali para o CPAP, ela tem que ser muito maior para vencer essa resistência nasal que essa hipertrofia gera, né? E essa pressão muito alta de ar acaba sendo muito incômodo. Então, nós vemos que há um benefício enorme também nesses casos dos pacientes apneicos moderados e graves para adaptação do CPAP e também para o conforto em prática de atividade física, né? Melhora a disposição ao trabalho. Então, são procedimentos que, quando bem indicados, trazem muitos benefícios para os pacientes. Certo, pessoal? É isso que eu gostaria de dizer para vocês, essa mensagem eu queria trazer aqui hoje. Maravilha. Obrigado, Regina. Nossa, você fez uma compilação bem interessante aí desse tema, né? Bom, pessoal, como eu escrevi aqui no chat, né? Quem quiser pode fazer as perguntas ou diretamente no chat, a gente transmite aqui para a doutora Regina, ou se quiserem só levantar a mão também, podem agora nesse momento abrir as câmeras, os microfones, tá? E a gente pode bater aquele papo diretamente. Eu vou permitir aqui o compartilhamento ali dos microfones, então fiquem à vontade para fazer as suas perguntas e tirar as suas dúvidas. Regina, eu vou começar. Tá bom. Você sabe o que eu queria te perguntar? Assim, né? Aqui, principalmente na nossa cidade, né? Que a gente está vivendo um calor, assim, extremamente absurdo, né? Agora, a mudança da estação, talvez a gente tenha uma amenização um pouquinho dessa temperatura, né? E assim, esse calor imenso que fica até durante a noite, durante a madrugada, fica quase impossível a gente conseguir ter uma boa noite de sono sem usar o ar-condicionado, né? Sim. E a gente sabe que o ar-condicionado, assim, ele tem uma das principais, vamos supor assim, um dos principais prejuízos é de diminuir a umidade do ar, né, nesses casos. O paciente que sofre, que passa por uma turbinectomia parcial ou qualquer tratamento cirúrgico dessas regiões, né, ele vai ter um prejuízo nessa situação, né? Então, eu queria dividir essa pergunta, na verdade, em duas situações. Dos pacientes que passaram por esse procedimento cirúrgico, qual seria esse prejuízo de dormir diariamente com ar-condicionado, já que me corrija se eu estiver errado, né? Mas uma das principais funções das conchas nasais também é de promover a umidificação do ar que nós estamos inspirando, né? O que poderia ser feito? Tem algum procedimento para prevenir isso, esse ressecamento, essa agressão que provocaria ali nas mucosas da via aérea? E mesmo para aqueles pacientes que não passaram por esses tratamentos, né? O que fazer para minimizar isso? Então, Fagnani, primeiro falando sobre os pacientes que foram operados, né? Então, quando você tem uma cirurgia bem-sucedida, na verdade, esse paciente ele tem que sair com um resultado que o coloque em pé de igualdade com um paciente que não tem nenhum distúrbio nasal, né? Então, essa concha dele que era hipertrófica, nosso objetivo é que ela fique eutrófica, que ela fique de um tamanho normal. Então, assim, ele não deve ter um prejuízo diferente de todos os demais pacientes, né? Os que não têm problema nasal, quando do uso do ar-condicionado. Tá? Então, quem fez uma redução e foi bem sucedida, essa concha voltou a ser de um tamanho normal, então ele vai ter o prejuízo que todo mundo vai ter quando liga o ar.
E realmente todo mundo tem, né? O ar-condicionado resseca muito. A nossa umidade do ar aqui na região já é ruim, né? Ela chega em níveis críticos aí em boa parte do ano. E o nível ideal da umidade do ar seria em torno de 70, né, até 80%, assim, para que tenha um bom funcionamento da fisiologia nasal. Mas aqui realmente é impossível. É difícil você falar para o paciente, ó, não liga o ar-condicionado. Aí ele não vai ter o ressecamento nasal, mas ele não vai dormir porque ele está morrendo de calor, né? Então, fica uma situação difícil. Aí, o que que a gente faz para minimizar esse desconforto? Uma das coisas que eu oriento, que é muito controverso, tá? No meio médico, por algumas questões que eu vou explicar, é o uso do umidificador, né? O umidificador é ótimo, desde que a pessoa seja bem orientada para usar. Então, aquele paciente que liga o umidificador, coloca água lá uma vez por mês, deixa aquela água cheia de fungo ali, né? De hifas, de lodo, vamos dizer assim, e ele está usando aquilo o mês inteiro. Então, isso vai fazer mais mal do que bem para ele. Então, a gente tem que orientar na hora que você fala para o paciente, usa o umidificador. A água tem que ser trocada diariamente, você tem que lavar o reservatório com uma bucha, um detergente líquido, para que aquilo fique bem higienizado, né? Quando usado de forma adequada, ele ajuda bastante, porque ele acaba repondo parcialmente aí essa umidade perdida. A hidratação via oral, também o paciente deve se manter sempre hidratado, porque essa hidratação vai refletir na produção do muco, secreção no corpo todo. E também a gente tem um arsenal de medicações tópicas que auxiliam na manutenção dessa umidade. A lavagem nasal em si, ela umedece na hora, ela tira as partículas, mas ela não retém essa umidade por um tempo muito prolongado. Agora a gente tem no mercado aí farmacêutico o soro em gel, né? São uns sprayzinhos também que a gente recomenda. Esse sim, por ser um gel, ele adere ali na mucosa nasal do corneto e acaba retendo por um período maior essa umidade. Então, eles também dão um alívio excelente para esse sintoma do ressecamento, né? São as medidas aí que a gente pode tomar para minimizar esse efeito aí do ar-condicionado. Ótimo, legal. Você falou bastante da lavagem nasal, né? Essa era uma outra dúvida, assim, que às vezes alguns pacientes me perguntam também, né? E a lavagem com o soro fisiológico, ela tem, assim, recorrente, né? Diariamente, ela tem alguma contraindicação ou não? Não, ela é extremamente benéfica, né? Ela auxilia ali a manutenção do muco nasal mais fluido, ela auxilia também na remoção dessas partículas de alérgenos, de poluição, as bactérias, micro-organismos aí que ficam nas narinas, então ela é muito benéfica. A única coisa que a gente tem que ter em mente é que assim como, né, qualquer coisa na medicina, na odontologia, em todas as áreas, o paciente deve ser muito bem orientado de como fazer. A gente tem visto, assim, complicações de lavagem nasal hoje, já víamos antes, mas hoje, com o advento daqueles dispositivos de lavagem de alto fluxo e baixa pressão, que são as famosas garrafas, né? A gente Uhum. tem visto, assim, um aumento das otites médias serosas, às vezes até otite média ou perfuração timpânica pelo mau uso. Aquele dispositivo é maravilhoso, eu sou super fã, recomendo demais para os meus pacientes, mas a gente tem que sentar, perder um tempo e orientar a forma correta de fazer. Outro risco, além de você fazer uma pressão muito forte, acabar lesando a tuba ali, o que ocorre com esses dispositivos que a gente acabou de falar, é a conservação do soro fisiológico, né? Tem gente que abre ali o frasco de 500 ml do soro e larga aquilo lá, um mês, 2 meses, e vai pondo no nariz. Aquilo contamina, né? O soro, afinal, é um meio de cultura. Então, eu recomendo que abrir o frasco de soro, para você deixar ele em temperatura ambiente, você pode conservá-lo no máximo 24 horas, com segurança. Depois disso, ele já pode estar contaminado. E na geladeira, abriu, coloca já na geladeira, você pode conservar por até 7 dias. Mas aí sempre na hora de pingar no nariz, deixa ele lá na temperatura ambiente para que quebre aquele gelo, ou até coloque num recipiente ali de vidro, não um plástico, para não soltar substâncias tóxicas, né? Coloque Uhum. ali num copo de vidro, algo assim, e coloque no micro-ondas por poucos segundinhos ali, para que ele fique morno, temperatura ambiente, e pode ser feito também
com a seringa, né, o uso desse soro aí, do frasco. Tem gente que tem o hábito de pegar o próprio frasco do soro e jogar direto no nariz, né? Também pego muito paciente que faz isso. Isso não é legal, porque a hora que você aperta ali aquele soro e você entra em contato com a mucosa, a hora que você solta, dá uma pressão negativa, entra muco, entra bactéria do nariz, né? Então aquilo Sim. vai virar uma cultura e pode ser até causa de sinusite de repetição. Então, eu sou super fã da lavagem nasal bem feita, né? Todo mundo se beneficia, mesmo o paciente que não tem muitos sintomas, ele previne as infecções, né? Previne sangramento no tempo seco. É um ótimo recurso. Legal, muito boas dicas aí, viu? Bem legal mesmo. Ô, Regina, Então, uma outra dúvida também, assim, a gente percebe, assim, na odontologia do sono, a gente acaba indicando o uso, assim, com bastante frequência desses dilatadores nasais que são intranasal, né? Tanto aquele Muti, que é um importado, tem outros modelos ali que parece uma bolinha, que ele provoca realmente uma dilatação. Eu queria saber de você o seguinte: você acha que isso poderia ter alguma contraindicação de uso a longo prazo, né? Assim, poderia provocar alguma injúria anatômica ou alguma coisa funcional, assim, por exemplo, no paciente? sim, primeiro que a gente vê que a maioria desses dispositivos não funcionam, né, Fagnani? Assim, dificilmente o paciente que usa isso, ele vai se livrar mesmo do tratamento cirúrgico, do tratamento clínico. A maioria que chega no consultório, eu já tentei usar isso e não deu certo. Então, a primeira coisa é que a efetividade é muito baixa. Segundo, esses dispositivos utilizados intranasal, geralmente eles machucam, né? A mucosa nasal, podem causar uma vestibulite, que é uma inflamação dessa região aqui da entrada do nariz, que a gente tem muita glândula sebácea, tem os pelos aí, então pode inflamar a raiz do pelo, gerar umas espinhas mesmo aí, né? Uhum. E essa infecção nessa região é muito perigosa, né? O nariz fica no triângulo perigoso da face, que a gente chama. Então, as veias daqui dessa região do centro da face drenam para a região do encéfalo, né? Dentro da cabeça da gente. Então, uma infecção aqui pode gerar uma trombose de seio cavernoso, um abscesso cerebral. Então, eu não recomendo. Até em bebê, né? Não sei se alguém que está aí trabalha com criança também, a gente vê muitos pais chegarem com indicação de farmacêutico, indicação da pessoa que orienta a amamentação e tal, de sugar, de aspirar o nariz. Quanto menos procedimento invasivo, né, ou dispositivos internos no nariz a gente usar, melhor, porque tem muito risco de, primeiro, você levar essa infecção, segundo, a gente tem cartilagens muito delicadas, então, se um dispositivo desse pressiona demais a cartilagem, pode ter necrose dessa cartilagem por pressão mesmo. Tá? Então, eu nunca recomendo, contraindico para todo mundo esse tipo de dispositivo. Ótimo, legal, muito bem abordado aí, que realmente, como eu te falei, né, existe, principalmente nos colegas, assim, dentro da odontologia do sono, né, uma indicação meio que frequente desses dilatadores nasais. E realmente eu já tive algumas experiências, até com pacientes meus também, que tiveram algumas consequências ruins, e eu já abortei o uso logo de cara também, realmente. E Pessoal, até uma coisa tá que eu. sendo um bate-papo só meio da Regina. Eu queria que vocês participassem também. Ninguém mais tem perguntas. Vamos colocar aqui no chat, ou podem levantar a mão, abrir a câmera, fique à vontade. Nós estamos numa sala, numa mesa redonda virtual aqui, mas aberta à participação de todos. Desculpa, Regina, você ia comentar alguma coisa? Não, imagina que eu me lembrei de um caso que eu tive, de um paciente que ele fez uma rinoplastia com outro profissional, e ele teve uma estenose, né, da narina, e ele começou a usar esses dilatadores nasais para tentar abrir essa narina, porque a respiração dele ficou muito insuficiente, porque fechou demais a asa, né? Uhum. E aí a pressão era tanta desse dilatador que causou uma necrose de toda essa pele e essa narina dele fechou, né? Então você teve uma atresia ali da região do vestíbulo, que é uma complicação gravíssima, difícil de ser tratada, né? Exige várias cirurgias depois
reconstrutoras aí, e o sucesso é muito difícil de vir, né? O conserto aí é praticamente impossível. Então, uma coisa que a gente deve orientar os pacientes a não usarem mesmo. Ótimo, legal. Uma última questão que eu queria colocar para você, que a gente já até conversou pessoalmente a respeito disso, que assim, Sim. eu já vi alguns colegas otorrinos mesmo recomendando a turbinectomia total para pacientes que têm apneia de moderada, severa. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, eu sei que na apresentação você já abordou que ela está praticamente Sim. abolida, né? Mas ainda Sim. hoje, não faz muito tempo, né, em congressos, em encontros, Uhum. conversando, isso até me gerou essa dúvida, né? Porque até então, né, eu imaginava sempre essa turbinectomia parcial. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A apneia do sono é uma doença, como todos que mexem com sono estão cansados de saber, multifatorial, né? Então, a obstrução nasal é só um ponto. Os artigos científicos mostram para a gente que a cirurgia nasal e a cirurgia da orofaringe, né, retirar as amígdalas, mexer um pouquinho no pilar ali, no palato mole, reduzir a úvula, elas são extremamente eficazes nos pacientes com ronco isolado e com apneia leve. O paciente apneico moderado e grave, ele já é um paciente que ele tem as alterações musculoesqueléticas ali muito importantes, né? Geralmente é um paciente que tem ali um hipodesenvolvimento da maxila, da mandíbula, e uma base de língua aumentada, um pescoço curto, um espaço retrofaríngeo muito pequeno. Então, você tirar a concha e dizer que vai resolver uma apneia moderada grave? Não, não vai. Você não pode criar expectativa no paciente. Já vi casos de exceção? Vi, mas são casos raríssimos. Se eu te falar que em 23 anos de otorrino, eu vi 2, 3 casos de pacientes que eram apneicos graves e quiseram fazer a cirurgia, por quê? Porque se incomodavam com obstrução nasal por desvio do septo, porque tinha uma amígdala muito grande, inflamavam, ou tinha um cásio que causava litose. E aí a gente acabou operando por esse motivo. E acabaram zerando a apneia ou ficando com a apneia leve. Eu vi 2 casos, não sei nem quantos que eu já fiz na minha vida, que melhoraram, né? Então, assim, é o tipo da coisa que eu nunca crio expectativa no paciente a respeito. Tá? O paciente moderado e grave, eu já digo, primeira escolha é o CPAP, a cirurgia pode melhorar a tua qualidade de vida em outras esferas, mas não que vai te livrar do CPAP. Ele vai melhorar tua qualidade de vida, assim, quando você for fazer um exercício físico, você vai respirar bem, durante o dia no trabalho você vai se sentir melhor, não vai ficar entupido, não vai ter que ficar pingando remédio, não vai ter que ficar indo assoar o nariz toda hora, né? Para dormir, você vai dormir muito melhor, para adaptar um CPAP, você vai ter um conforto muito maior, mas não espere que você vai resolver a sua apneia moderada grave com uma turbinectomia. Não, são casos raríssimos mesmo. É, mesmo porque o sítio de obstrução não é ali, né? Na vida, como Exatamente. você estava comentando, né? Ele é mais baixo, né? E Sim. assim, em relação à turbiné total, né, Fagnani, que foi tua pergunta, hoje ela é proscrita, tá? No meio otorrinolaringológico, ninguém faz mais a turbiné total. Mostrei para vocês aí as complicações que são gravíssimas, né? Eu já atendi pacientes assim que a vida deles acabou após uma septoplastia e turbinectomia, né? Buscando tratamento daqui e dali, com dor de cabeça o tempo todo, sensação de obstrução, não dorme bem, não trabalha bem, e você não tem até hoje uma solução adequada e eficaz para tratar esse tipo de complicação. Então, a gente tem que ser muito parcimonioso. Eu sempre digo para meus pacientes, eu prefiro ter que operar você de novo daqui 5, 10 anos, se você tiver uma hipertrofia novamente, do que te tratar de uma rinite atrófica ou mosena, né? Que aí você vai ser infeliz o resto da sua vida e não tem o que fazer. Então, eu acho que o menos é mais, né? Não vejo hoje motivo para se fazer uma turbinete total em ninguém. Joia, legal. Muito obrigado, Regina. Imagina. Queridos, ninguém mais vai. Todo mundo entendeu tudo? Não temos mais nenhuma pergunta?
Olha, eu vou, enquanto vocês pensam aí, vou pedir para todo mundo abrir as câmeras. Vamos fazer uma foto da nossa reunião? Vamos tirar uma foto bacana aí, com todo mundo aparecendo nas câmeras. Oi, Seria bem Lara. legal. Boa noite. E depois, quem tirar fotos também, manda para mim, ou marca o núcleo do sono. Regina, acho que só vai aparecer eu e você. E a Laura tá ali também, ó. Ah, tá. Oi. Vânia, oi, Vânia, boa noite, tudo bem? É que para mim, na minha tela, só está aparecendo eu, você e a Vânia. Ah, é? Eu tô É, vendo a Derluce também, a por isso que Laura. eu É que eu falei, não estou pessoal, me vendo, né? Eu acabei fechando a minha imagem, acho que por isso que ampliou de todo mundo aqui para mim. deixa eu ver se eu consigo mudar minha configuração aqui da galeria, para ver se aparece a imagem de todo mundo. Ah, tem mais gente também, ó. Andréia, Cris, Jaque, estão aparecendo aqui. Aí, agora está aparecendo. Ó, a Cris. Tudo bem, pessoal? Que bom que vocês estão aqui com a gente. Então, atenção, vamos lá para o X da noite. Vamos lá. Jaque Cizinho, olha, diretamente do Uruguai, nós temos aqui um colega, viu, Regina? Ó, fico lisonjeada. Legal, Jaque é um grande parceiro, está sempre conosco aí. Deixa eu fazer mais uma, só para garantir. Vamos lá, aquele sorriso. Olha, muito bom. Deixa eu salvar a foto aqui. Você sabe que são muito botões, né? Eu já perdi foto de evento, porque na pressa, na correria, a gente acaba, né? É verdade. Mas legal. Bom, queridos, se nós não temos mais questões, eu vou liberar também a doutora Regina, que gentilmente esteve aqui com a gente, é uma médica otorrino aqui de Araçatuba, nossa parceira aqui na atuação dos pacientes que têm problemas de distúrbios respiratórios obstrutivos no sono. Tenho certeza que veio elucidar as dúvidas de muita gente, apesar do pessoal não ter comentado aqui, mas eu acho que é um tema assim que a gente em conversas de outras em outros eventos ou mesmo outras atividades a gente sempre percebe que tem muitas dúvidas, né, dos colegas em relação a esse tema. Por isso que eu fiz questão de convidar a doutora Regina, que é uma pessoa que tem uma grande expertise e experiência dentro desse tema, desse assunto, e acho que nos ajudou bastante aí no nosso estudo na área. Regina, muito obrigado, querida. Olha, foi. Deixa eu só, Opa, peraí que a Vânia está querendo Fagner. fazer uma perguntinha. Pode falar, Vânia. Pronto. Primeiro, eu queria agradecer, né? Foi excelente a aula, tá, doutora Regina? Obrigada. Obrigada, Fagnami. Agora, só para, assim, lembrar que essa limpeza, essa lavagem nasal, eu oriento muito o paciente que usa aparelho intraoral, não só o CPAP, porque eu aprendi há muitos anos, vendo um atendimento até na França, de pacientes que usavam aparelhos ortopédicos funcionais, existia uma orientação da lavagem nasal para conseguir usar o aparelho, né, esses aparelhos bimaxilários, né, para ter o selamento labial. Então, sempre oriento o paciente de aparelho intraoral também fazer essa lavagem, essa limpeza, só para enfatizar mesmo, tá? Como a doutora Regina frisou, né, ela não tem não tem contraindicações, né, Regina? Se você quiser complementar Sim. o comentário. É, não, sem dúvida, né? Pensando nesses pacientes, eles têm que ter uma respiração nasal boa, né? Para ter esse selamento É. labial, tudo. Então, o soro só vem agregar, né? E sendo bem feita e bem orientada, não tem contraindicações, tá? Eu já vi paciente dizendo que médico do pronto-socorro pediu para ele suspender a lavagem nasal, porque era aquilo que estava causando pico de pressão, né? De hipertensão no paciente, porque ele estava engolindo muito sal do soro. Mas isso não é fato, né? É uma concentração muito pequena, né? A quantidade que o paciente vai deglutir é muito pouco. Então, existe aí, no pessoal mais humilde, principalmente, né?
nas classes mais baixas, esse medo, né? Já tive muito paciente que chegou me dizendo isso. Eu parei de usar que estava subindo minha pressão. Mas não, isso não acontece, tá? Só se o paciente bebesse litros de soro ali, o que não é verdade. Então, não existe nenhuma contraindicação, só benefício quando bem feita mesmo. Ok, obrigada. Sim. É quase aquele de comer uma feijoada e depois a azeitona da salada vegetal, né? É isso, viu? E olha, já ouvi, e o pior é o colega mesmo, né? Dizer isso para o paciente. Infelizmente, no pronto-socorro já tivemos muitos casos, assim. Mas, do mais, gente, eu agradeço a oportunidade, é sempre um prazer. Eu adoro discutir esses casos, né? Debater esses temas da área da gente. Espero que tenha agregado aí conhecimento para vocês. Estou à disposição aqui, caso tenha algum questionamento. Se alguém lembrar de alguma coisa depois, Fagnani pode intermediar a discussão. Bom, estou à disposição. Joia. Muito obrigado, Regina. Obrigada, Obrigado viu? mesmo. Boa noite. Imagina, que isso. Obrigada, boa noite. Boa noite, Muito obrigada. gente. Boa noite, Boa gente. Obrigado pela Muito participação obrigada, de todos Regina. e até a próxima reunião da Imagina. nossa Confraria do Sono. Tchau, tchau. Tchau, Fagnani. Parabéns aí pela organização, viu? Obrigado mesmo pela participação e pela apresentação, que foi excelente. Foi ótimo, viu? Bom que você gostou, fico Foi feliz. excelente. Um abraço, bom descanso. Um abraço, bom descanso, bom sono a todos. Obrigada. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.